Nos nossos últimos vídeos, nós falamos a respeito da importância do prazer no ensino e da aprendizagem de um modo geral. E nós reportamos aquele excelente artigo, muito bonito, chamado Pinóquio às Avessas, do Rubem Alves. Em seguida, nós falamos dessa mesma dimensão do prazer na aprendizagem e no ensino, mais especificamente da ciência e da física, nos reportando as considerações do professor Pierre Lucy. Esse livro do Pierre Lucy que eu citei, ele está online e o meu ex-estudante, atualmente professor de física, Márcio Ribeiro, colocou o link para fazer o download desses livros de Pierre Lucy num comentário no meu último vídeo. Então, quem tiver interesse, não tiver esse link, tiver interesse de conhecer os livros do Pierre Lucy, vá ver o comentário, nos comentários do meu último vídeo, que o professor Marcos Ribeiro colocou lá o link para se fazer o download desses livros do Lucy. E eu havia dito no final desse último vídeo que nós começaríamos agora a fazer desse mesmo tema a respeito do prazer no ensino, mais especificamente no ensino de física, nós faríamos agora digressões a respeito do que Einstein pensava a respeito disso. Né? Esse era um tema recorrente. Durante todo o nosso curso, em vários momentos, eu vou fazer referência ao pensamento de Einstein. Né? Primeiro porque Einstein foi um dos maiores físicos, talvez o maior físico de todos os tempos. E segundo porque, além de ter sido um grande físico, ele tinha considerações muito interessantes a respeito da educação. A sua vivência, as considerações sobre a educação, em vários momentos serão trazidas por mim, né, nesse curso para fazer comentários e fazer ligações a respeito de outras teorias, de outras considerações feitas por outros autores a respeito desses mesmos temas. Né? Às vezes a gente fala muito de determinados autores, fala-se de Piaget, fala-se de Skinner, fala-se de Oswald, de Vygotsky e tantos outros autores. E a gente desconhece que um físico de renome como Einstein tinha bastante considerações importantíssimas. Eu vou, então, de tempos em tempos, eu vou trazer à baila isso aí. Né? Então, hoje eu vou discutir um pouco essa questão do prazer, a dimensão do prazer do ensino. Vou me reportar a considerações que eu escrevi neste livro, Einstein e a Educação, e que vocês podem fazer a leitura no Google Livros. Né? Tem boa parte desse livro. Não sei se tem todo, mas tem boa parte desse livro. Bem, então nós vamos concentrar a nossa atenção agora sobre a riqueza da interação humana e educacional de Einstein com aqueles que tiveram a felicidade de interagir mais de perto com ele na qualidade de seus assistentes. Em Princeton, por exemplo, quando ele estava trabalhando no Instituto de Pesquisas Avançadas, ele nunca mais viria a lecionar regularmente, embora ocasionalmente ainda conduzisse alguns cursos na universidade vizinha de Princeton. Né? Nas décadas seguintes, de 1940 e 1950, os contatos de Einstein com os seus colegas e com os estudantes ficaram cada vez mais restritos às poucas palestras que ele ainda proferia ocasionalmente e aos seminários em que costumava às vezes assistir, e principalmente a conversas diretas com aqueles auxiliares que tiveram a rara oportunidade de privar de sua intimidade. Ainda assim, o volume de informações recolhido daquele período no que toca ao seu relacionamento humano e pedagógico que nos interessa, no tocante a essa importância do prazer, da alegria no ensino da física, né? Esse relacionamento humano e pedagógico com seus indivíduos mais próximos, colaboradores, estudantes, ele é bastante considerável. Einstein gostava de ensinar e a sua forma de abordar e de conduzir os assuntos abordados era bastante peculiar. Isso pode ser depreendido dos depoimentos de muitos dos que com ele conviveram. Por exemplo, Bernhard Hoffmann, que foi assistente de Einstein em Princeton, descreve-o como uma pessoa surpreendente. Ele conta que, já na primeira vez que falou com Einstein em seu gabinete, tentou demonstrar-lhe o seu interesse pessoal pela relatividade, apresentando-lhe alguns cálculos.
Einstein pediu que ele escrevesse os referidos cálculos no quadro negro, o que ele fez de um modo um tanto apressado. Einstein, então, calmamente lhe disse: por favor, vá devagar, eu não compreendo as coisas rapidamente. Isso é interessante de se dizer vindo de Einstein, né? Porque geralmente as pessoas têm a tendência de achar que todo mundo tem que compreender as coisas de forma muito rápida, né? Mas quem tem uma mente analítica demora realmente a compreender. Einstein, então, fez essa observação e que pode parecer algo realmente surpreendente, principalmente a partir de alguém com a estatura intelectual dele, né? Mas, no fundo, isso tem um significado profundo. Einstein não era o tipo de pessoa de dar respostas rápidas, mas sim de refletir bastante antes de dar uma opinião. Coisa que muita gente não se preocupa, né? Fala sem refletir. E esta busca de respostas pensadas pode estar relacionada ao fato de ele, em sua infância, ter demorado tanto tempo para falar fluentemente. É uma coisa que muita gente desconhece, mas Einstein, quando criança, passou muito tempo para aprender a falar. Muita gente, até a sua mãe, pensava já que ele tinha um problema na fala, que ele era mudo, ele não falava. E consultou médicos, especialistas. Finalmente ele falou, né? Mas muito tempo depois, já adulto, quando perguntaram, parece uma brincadeira, quando perguntaram, isso que é relatado pelo Philippe Frank, que é o grande biógrafo dele. Quando perguntaram a Einstein, já na fase adulta, por que ele tinha demorado tanto a falar? O que ele achava que tinha demorado a falar? Ele reagiu de forma irônica. Ele disse: eu ouvia, mas eu estava pensando no que ia dizer. Uma coisa interessante, né? Claro que é uma ironia, mas é muito interessante. Ele sempre teve essa atitude de pensar no que ia dizer. Essa atitude analítica e reflexiva de Einstein podia ser claramente testemunhada na sua maneira peculiar de ensinar. Ele não se exasperava com as dúvidas dos seus estudantes. E segundo Bonhoeffer, que foi um dos seus assistentes, Einstein parecia encontrar um grande prazer em explicar os detalhes do que queria comunicar. Ele fazia muitas perguntas, mas não perdia a paciência, mostrando-se igualmente feliz se conseguia ou não escutar as respostas certas dos estudantes. Esse é um ponto interessante, né? Porque muitas vezes se fala em ensinar como se o professor apenas tivesse de transmitir verdades. O aluno pergunta e o professor dá respostas. Mas é muito importante que o professor saiba também colocar suas perguntas, desafiar o pensamento do estudante. Centrar o foco das coisas importantes que devem ser questionadas daquele tema, né? Um outro de seus estudantes famosos, Nathan Rosen, que assim como Hoffman tinha sido seu auxiliar em Princeton, conta que esse seu modo analítico e reflexivo de Einstein, né, mostrava-se mais claramente quando ele, tentando comunicar suas ideias, pensava em voz alta. Em tais ocasiões, e isso é interessante pensar em voz alta, porque você vai dizendo o raciocínio, acontecendo, fluindo, sem necessariamente saber onde ele vai chegar, pensando em voz alta, né? Em tais ocasiões, quando construindo alguma teoria, ele procurava explicitar os pressupostos, preste atenção nisso, explicitar os pressupostos que alicerçavam o raciocínio a ser seguido. E frequentemente perguntava a si mesmo em voz alta se um certo pressuposto era razoável para que se pudesse adotá-lo. Veja que coisa interessante. A física, as teorias da física estão carregadas de pressupostos. E muitas vezes nós não nos referimos a ele. Aquela coisa que eu falei do movimento de projetos. Nós já começamos dizendo que um corpo lançado, mas não fazemos referência aos pressupostos, né? Algumas vezes, quando Einstein considerava diferentes possibilidades, ele costumava dizer: deixe-me ver. Se eu fosse Deus, qual delas eu escolheria? Isso era uma atitude muito questionadora que ele fazia. E dizia, sempre guiado por um fino senso estético da harmonia matemática, ele geralmente escolhia a alternativa mais simples. Dentre muitas possibilidades, qual seria a que eu escolheria? Escolhia a que era esteticamente mais, que lhe parecia mais simples, né?
Bandas Hofmann recorda que ele e Leopold Enfeld, que também foi assistente de Einstein, quando assistentes de Einstein, faziam os cálculos e resolviam as equações para Einstein. Palavras de Hofmann. Nós fazíamos o trabalho sujo, recorda Hofmann, e ao apresentarmos a ele os nossos cálculos, eles sempre resultavam em discussões acaloradas, mas não discussões no sentido de ficarmos zangados uns com os outros, pois Einstein nos deixava sentir como se fôssemos seus companheiros de trabalho, iguais a ele mesmo. Olha uma coisa interessante aí, né? De tratar o aluno num nível de respeito, de forma que ele se sinta à vontade de trocar as ideias, se sentir intimidado pelo conhecimento do professor. As reuniões de trabalho eram como as de um quartel-general, no qual algumas decisões eram tomadas. Mesmo após os cálculos serem exibidos, as ideias de Einstein pareciam transcender a matemática e muitas vezes vinham na direção contrária do que se poderia esperar. Em seu pensamento criador, Einstein era guiado pelas suas intuições matemáticas, por imagens, e não apenas pelo formalismo matemático das apresentações já acabadas. Veja, isso nos traz à mente aquela discussão que fizemos anteriormente sobre o contexto da descoberta e o contexto da justificativa. No momento do contexto da descoberta, em que o conhecimento está se processando a sua construção, vinha à sua mente imagens mentais, pensando em voz alta, modelos mentais, experimentos em pensamento. Ele sempre alertava Hofmann e Enfeld para a necessidade de eles serem arrojados e de nunca desistirem diante das dificuldades matemáticas surgidas. Esse é um ponto que todo professor de física deveria salientar aos seus estudantes. O estudante frequentemente fica desesperado com a dificuldade matemática e deixa a situação em estudo de lado. O ponto, entretanto, que mais marcou Hofmann foi algo que já havia sido assinalado antes por muitos dos alunos de Einstein. O tratamento de igualdade que ele sempre dispensava a todos que com ele interagiam. Palavras de Hofmann. Ele me fazia sentir como se eu estivesse em casa e que as minhas visões seriam ouvidas e respeitadas e que ninguém jamais riria de mim. Abraham Pace, que foi assistente de Niels Bohr, na época colega de Einstein em Princeton, e que conviveu de perto com Einstein, né? Abraham Pace, que foi assistente de Bohr na Dinamarca e posteriormente colega de Bohr e Einstein em Princeton, é outro que testemunha a personalidade sempre amistosa de Einstein. Ele recorda que desde a primeira vez que encontrou Einstein pessoalmente, ficou fascinado com o brilho dos seus olhos, com a sua cortesia e com a sua amabilidade. Pace conta ainda que foi Bohr quem o apresentou a Einstein, de quem ele viria se tornar depois um de seus maiores biógrafos. Pace escreveu o célebre livro Sutil ou Senhor, que é uma biografia biografia também fala da obra de Einstein. Pace naquela época era apenas um jovem físico e ficou impressionado com o jeito amistoso e com a abertura que Einstein possibilitava em suas conversas, mesmo com pessoas desconhecidas e jovens como ele. John Kemery, que foi assistente de Einstein em 1948 e 1949, é outro que também dá um testemunho semelhante. Ele conta que Einstein tinha um jeito maravilhoso de deixar as pessoas à vontade. Logo no seu primeiro encontro com Einstein, Kemery recorda que era então um jovem matemático de apenas 22 anos de idade, ainda fazendo o seu PhD e com um problema de lógica matemática. Ele conta que Einstein lhe perguntou o que ele estava estudando. Kemery sabia que estava trabalhando em algo muito específico, que embora fosse importante para ele, não tinha jamais a dimensão das preocupações gerais de Einstein. Ainda assim, ele explicou detalhadamente o seu trabalho, levando mais de meia hora para isso, enquanto Einstein escutava calado e pacientemente. Ele de repente se deu conta de que estava tomando o tempo do professor e fez menção de abreviar a conversa. Mas Einstein pediu que ele continuasse. Após algum tempo, Einstein fez uma série de perguntas para compreender melhor o seu trabalho, o que deixou o jovem Kemery muito feliz por aquele inusitado interesse. Só então Einstein olhou para ele calmamente e disse:
Isso tudo é muito interessante. Deixe-me agora lhe explicar em que é que eu estou trabalhando. Que me relembra o seu espanto ao perceber que só então Einstein passara a descrever a sua pesquisa, e ainda assim de um modo bastante humilde, como se aqueles dois trabalhos, o seu e o dele, tivessem a mesma importância. Não apenas no relacionamento com os seus assistentes, Einstein demonstrava enorme simplicidade, disponibilidade e bom humor. Essa sua atitude de vida era sempre a mesma, diante de todos, principalmente diante dos mais jovens. E isso fazia com que ele estabelecesse com facilidade uma relação pedagógica em sua mais alta dimensão ética. Isso é um ponto também que nós levantamos anteriormente naquele artigo que o Carlos Luiz e eu escrevemos a respeito da dimensão ética no ensino e na aprendizagem da ciência. E essa dimensão ele se revelava com todos aqueles que travavam algum contato com ele, né? São muitos os exemplos que podem ilustrar esse tipo de relacionamento amistoso e cordial que Einstein desenvolvia e que é tão importante no ensino das ciências e mais especificamente no ensino da física. Se há uma coisa que nós muitas vezes reclamamos e lembramos com não boas recordações, é do tratamento nem sempre amistoso que tivemos de professores de física e de matemática, né? Pessoas que tratam de forma arrogante, que tentam demonstrar às vezes que digamos dominam a física, mas não chamam ela de minha querida, né? Dominam no sentido como um lutador domina o outro lutador, parece ter raiva daquele assunto que conhece tão bem, né? E isso é uma parte importante, a questão dos afetos no ensino, na aprendizagem, né? Então é sobre esse relacionamento amistoso e cordial que eu quero continuar desenvolvendo considerações. Por exemplo, em 1932, o médico e inventor americano Gustav Bucke, que trabalhava em Berlim, ele costumava visitar Einstein em sua casa de campo em Caput. O filho de Gustav chamava-se Thomas Bucke, então era um garoto de 13 anos e relembra alguns momentos vividos na companhia de Einstein. Essas são as palavras do Thomas. Quem quiser ver as referências dessas coisas que eu estou dizendo, é só pegar esse livro que eu mencionei, que está lá, todas as referências e a bibliografia toda anotada, onde é que está essas coisas. Eu digo isso porque se é uma coisa que me tira a paciência é chegar na internet e ver frases, coisas atribuídas a Einstein sem dizer de onde tirou. E a maioria das vezes são apócrifas ou são inventadas, né? Então essas coisas que eu estou dizendo estão todas referenciadas no nosso livro. Então, Thomas Bucke diz, na época criança ainda, diz assim: Einstein tornou-se meu segundo pai. Palavra de Thomas Bucke. Eu não hesitava em discutir política com ele, uma criança, né? Um jovem, em expressar as minhas opiniões e nunca ficava receoso de desafiá-lo para um debate, pois ele mostrava-se receptivo mesmo com as opiniões, ainda em formação de um adolescente. Adolescente, retifico, criança não, né? Também não vamos exagerar, né? Einstein era muito tolerante, mas ele não gostava de aduladores. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Olha, adulador, corra, né? Einstein era muito tolerante, mas não gostava de aduladores. Esquivava-se deles e os evitava. Quando eu lhe apresentava uma ideia sem sentido, ele me mostrava quão louco eu era, mas sempre com muito respeito. Ele me explicava dizendo: você está enganado. E então, pacientemente, mostrava o porquê. Mas se alguém expressava a sua opinião de um modo arrogante ou emocional, ele o interrompia com lógica e mostrava-se aborrecido com aquela atitude. Einstein era muito polido e às vezes fingia concordar com as opiniões dos outros apenas para não as incomodar. Mas logo depois retornava para o seu próprio modo de ver o assunto, ou como costumava dizer, para a sua maneira de tornar a vida mais simples. Como exemplo dessa atitude, o Thomas Bucke relata que Einstein costumava se barbear apenas com o uso de uma lâmina e água. Aí Bucke persuadiu ele a usar creme de barbear. Ele achou maravilhoso, pois pela primeira vez ele podia se barbear sem se cortar.
Você sabe, esse troço realmente funciona, disse Einstein. Ele não puxa a barba. Daquele dia em diante, Einstein passou a usar regularmente o creme de barbear até que o tubo se acabou. Daí em diante, ele voltou a se barbear apenas com navalha e a água, como sempre havia feito. Ou seja, retornou ao seu hábito tradicional. Um outro exemplo semelhante de mudança de atitude para agradar algum amigo pode ser encontrado em outro caso, relatado também por Thomas Buck. Einstein costumava caminhar lentamente, escrevendo em seu caderno de anotações, enquanto fumava tranquilamente o seu cachimbo. O pai de Thomas, o médico, Gustav Buck, aconselhou a parar de fumar por motivo de saúde. E fez Einstein prometer que não compraria mais fumo. Einstein não queria aborrecer o seu amigo, mas fumar era uma das suas diversões prediletas. Assim, ele parou de fumar quando Gustavo estava por perto. Thomas Buck relata que Einstein nunca perdia a calma e que nunca parecia zangado, amargurado, preocupado, impaciente ou ambicioso. Ele parecia imune a esses tipos de sentimentos. Entretanto, ele tinha uma atitude de timidez em relação a todas as pessoas, mas ele estava constantemente sorrindo e frequentemente rindo de si mesmo. Ao caminhar na rua, as pessoas algumas vezes olhavam para ele de relance, como se alguma coisa mística os tivesse tocado. E nesse momento ela sorriu para ele. E caminhando em príncipe, todos o conheciam, sabiam que se tratava aquela figura bastante diferente, né? Quando Einstein percebia aqueles sorrisos, ele sempre sorria de volta, denotando alegria. Ele amava as pessoas simples, não complicadas, que na verdade, mesmo sem reconhecê-lo, sentiam o seu ar humano. Essa atitude de viver sorrindo vinha desde a sua infância e pode já ser constatada na foto de sua turma. É uma foto célebre do Luitpold Ginásio, onde ele estudou quando criança e que ele detestou a escola. Apesar de Einstein detestar a disciplina militar e a rigidez dos métodos pedagógicos germânicos, ele encarava a vida com otimismo e vivia sorrindo. Essa sua atitude foi várias vezes mal interpretada por seus professores, que confundiam o seu sorriso de felicidade com ironia diante do que eles estavam dizendo. Einstein, ainda segundo Buck, era uma pessoa modesta. Certa vez ele disse a Frida, a mãe de Thomas Buck: "Vocês todos me superestimam. Eu não sou nem especialmente inteligente, nem tenho qualquer predicado especial. Eu apenas sou muito, muito curioso." Esse é outro ponto interessante. Como, evidentemente que era um indivíduo muito inteligente, mas como ele valorizava a curiosidade acima da inteligência. Eu já vi muitas pessoas, muitos estudantes se perderem, apesar de serem muito inteligentes, porque não tinham curiosidade do assunto, né? Às vezes se fala de motivação, mas a motivação não é uma coisa necessariamente que vem de fora, mas que vem de dentro. A atitude de ser curioso, de querer descobrir os segredos, os mistérios do universo, de se maravilhar com certas coisas que a natureza nos revela e que são misteriosos, que são enigmas, é uma coisa que o Pierre Lucy também fala, é uma das atitudes mais importantes para se ter um ensino efetivo e uma aprendizagem desejável. O bom humor de Einstein revelava-se também em ocasiões mais sutis, quando era frequentemente questionado e tentava responder de forma enfática, mas sem ferir aqueles que o questionavam. Em sua primeira visita aos Estados Unidos, em 1921, um repórter perguntou a Einstein o que ele achava da opinião do professor de astronomia Charles Lane-Poor, que havia afirmado que enquanto as leis de Newton podiam explicar todos os fenômenos físicos, a teoria da relatividade não podia ser provada. Einstein respondeu de uma forma epistemologicamente precisa e deliciosamente irônica, e que vai nos recordar o que discutimos sobre filosofia da ciência nas nossas primeiras aulas. A resposta de Einstein sobre essa afirmação do professor Charles Lane-Poor, que a relatividade não podia ser provada. O que ele achava disso? Da alegação do professor Charles Lane-Poor. Ele respondeu, de forma muito educada, sutil e irônica: "Em um certo sentido, palavra de Einstein, nenhuma teoria pode ser provada de uma forma absoluta.
Qualquer teoria tenta explicar certos fatos e é aceitável, aceitável, se aqueles fatos se ajustam da concepção geral da referida teoria. Mas nenhuma teoria pode explicar totalmente todos os fatos. Nesse sentido, eu concordo com o professor que a teoria não pode ser provada. Ainda naquela primeira viagem pelos Estados Unidos, Einstein deu 4 conferências no City College de New York. Isidore Rabi, que assistiu aquelas 4 palestras e na época estava apenas começando a sua pós-graduação, lembra que Einstein falou sobre a física de fronteira daquela época, particularmente sobre a teoria quântica, e que ele, como conferencista, era um modelo da mais absoluta clareza e que possuía um fino senso de humor. Philipp Frank, que substituiu Einstein quando ele deixou de lecionar em Praga, na República Tcheca, né? E foi um dos seus principais biógrafos, recorda também que, embora ele não fosse um cínico, Einstein via a vida do dia a dia de um modo cômico, sempre revestido de um peculiar senso de humor. As conversas habituais de Einstein eram uma mistura de piadas e de situações que exibiam frequentemente o ridículo de certas situações cotidianas, deixando por vezes os seus interlocutores sem saber se deveriam rir ou protestar. O bom humor de Einstein era algo constante e não apenas reservado como ornamento para as suas palestras e para as suas aulas. Nas reuniões de trabalho com os seus assistentes, ele sempre se mostrava sorridente e brincalhão. Também com as crianças, ele se comportava da mesma maneira. Thomas Bucke, novamente Bucke, relembra que Einstein conseguia tornar engraçado praticamente tudo e que estava quase sempre com um sorriso estampado na face. Apesar de seu constante bom humor, Einstein é descrito frequentemente como tendo sido um tipo de pessoa tímida, por vezes até hesitante. Ele não era do tipo de dar uma tapinha nas costas, como lembra Thomas Bucke, mas era sempre gentil e manifestava-se sempre com grande consideração pelas opiniões dos outros, exatamente como o oposto de uma pessoa pomposa. Vocês podem estar se perguntando por que é que eu estou falando tanto dessa biografia de Einstein. Afinal, o curso não é um curso de História da Física, muito menos um curso da vida de Einstein. Eu estou falando como um exemplo de vida, como um exemplo de pessoa que foi importantíssima na construção da física, talvez o maior físico de todos os tempos, e que foi um grande professor, não no sentido tradicional, que geralmente damos ao termo, de um professor todo organizadozinho, que usa giz de cor, que usa esses softwares cheios de luzes que piscam, etc. Mas que dão aulas vazias, não questionadoras, que não desafiam o raciocínio, que não tratam o seu estudante com respeito à sua cognição, à forma diferente de pensar, que dão respeito às suas visões alternativas. Então eu estou fazendo essas considerações, em vez de fazer considerações genéricas sobre teoria do teórico A, do teórico B, sobre psicologia da aprendizagem, para que se também aprenda a partir dos bons exemplos. É por isso que eu estou fazendo essas digressões, que algumas pessoas podem... Porque está saindo o assunto, não era sobre teoria da aprendizagem do ensino, nós estamos falando sobre aprendizagem, sobre ensino. Mas na primeira aula eu avisei que esse meu curso era muito peculiar, né? É um curso baseado na minha própria experiência, nas leituras que fiz, e vai conter, o curso vai se alongar por muito tempo, eu vou colocar muitas aulas online. Não estou colocando tantas como a frequência queria, porque essa coisa de internet é muito variável. Essa semana mesmo, passou, quase 2 semanas, eu tenho sério problema de estabilidade para fazer upload, velocidade muito baixa. Agora mesmo estou fazendo o upload de madrugada, que é quando se consegue aqui onde eu moro numa região rural, perto do Recife, e quando eu consigo uma velocidade de upload maior. Estou dizendo isso também porque é o momento em que nós estamos vivendo na pandemia, né, desse coronavírus, o SARS-CoV-2, e muita gente está encantada, está maravilhada com essa coisa da tecnologia educacional. Né? Mais uma vez a tecnologia educacional surge como se fosse uma maravilha, a solução de todos os problemas. Por isso que eu estou usando o YouTube de uma forma menos interativa do que gostaria, para não cair nessas plataformas que a toda hora falta som e a imagem cai, etc. Né? Eu vou continuar no próximo vídeo a falar então ainda de Einstein. Tem muita coisa para falar desse assunto sobre o prazer do ensino.
vou retomar esse tema no nosso próximo vídeo.